ficar de pé, desse uma lida comigo em Mateus 11, do versículo 20 até o versículo 24. Mateus 11, de 20 a 24. O texto bíblico diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Pai, agora que também estamos dentro da Tua palavra, pedimos a Tua graça, a Tua habilidade, da direção do Teu Espírito, para nos alimentar nesta noite, porque Teu povo está aqui, Tua igreja está aqui, e queremos, Senhor, apresentar a Tua igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa, perfeita e agradável aos Teus olhos. Nós reconhecemos a presença do Teu Espírito, pedindo do Senhor a habilidade, a capacidade, e que o Senhor receba de nós o louvor, o reconhecimento, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Pode se aceitar. Aleluia. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Texto bíblico no versículo 21 começa com uma expressão: ai. Primeiro, ai de ti, Corazim. Depois, ai de ti, Betsaida. Mais lá na frente ele menciona mais uma cidade, Cafarnaum. Mas o Senhor tem colocado no meu coração esse ai. O ai se repete algumas vezes na Bíblia, inclusive lá no Apocalipse nós temos alguns ais. E quem já por curiosidade folheou toda a Bíblia, já leu, já chegou no Apocalipse, já viu que em alguns momentos essa expressão está lá presente, ai. E é o primeiro ai, e é o segundo ai, e é o terceiro ai, e é o quarto ai, né? 7 ais. E na verdade esse ai, ele é o juízo de Deus, que está recaindo sobre cada lugar. Há um tempo de Deus para todos os lugares. Há um tempo de oportunidades. Há um tempo de pregação. Há um tempo de ensino. Há um tempo de oportunidade de crescimento. Há um tempo de arrependimento. Mas chega um momento em que, quando o ai é estabelecido, é porque o ai determina o fim de um período. O ai determina o fim de um tempo de misericórdia. O ai estabelece o final de um tempo de graça. E olha que Deus é gracioso. E olha que Deus é misericordioso. E olha que Deus é longânimo e compassivo até a gente perder de vista, até a gente perder a conta. Mas o ai, apesar de toda a longanimidade e bondade de Deus, o ai estabelece um limite. O ai estabelece um fim. E quando esse ai chega, é porque olhamos para trás e percebemos que a graça já ficou lá, que a misericórdia já foi, que o tempo de arrependimento, tempo de crescimento, tempo de oportunidades cessou. E então recai-se sobre aquele lugar, recai-se sobre aquela cidade, recai-se sobre aquela pessoa, tudo aquilo que talvez não fez ou deixou de fazer, no tempo em que Deus, de uma forma longânima, esperou e esperou e esperou. Eu vejo o ai como juízo, mas eu vejo o ai também como uma colheita. O ai não somente é um juízo, mas o ai é uma colheita. Às vezes a pessoa semeia, e a gente fica às vezes olhando para o homem ímpio hoje em dia. E como salmista, a gente pensa assim, puxa vida, mas aquele homem é ímpio, mas ele prospera, cada vez ele tem mais dinheiro, as empresas estão se multiplicando, mas aquele homem faz mal para a sociedade. Vamos pensar nos corruptos, vamos pensar nas pessoas que estão ocupando
posição de autoridade, estão lá, estão engordando o bolso, e não importa quanto de câmera escondida tem por aí, tem no Senado, tem nos gabinetes, tem nos lugares escondidos, e as pessoas ainda estão fazendo coisa errada, enchendo dinheiro, bolso de dinheiro ilícito e com trapaças e negociatas e vai e volta e tal, e a gente fica pensando, meu Deus, quando é que acaba tudo isso? Quando o ai é estabelecido. Ai. Como Deus diz ai, é porque acabou o tempo da paciência. Olha, você achou que não haveria juízo, mas o ai chega. E quando o ai chega, esse ai, ele é ai mesmo. Jesus está expressando o que as pessoas vão sentir. Ai, está doendo. Descendo um pouquinho o nível e sendo menos apocalíptico, o ai também representa espinhos na nossa vida. Vamos deixar um pouquinho o Apocalipse de lado, vamos deixar um pouquinho Betsaida de lado, Corazim de lado, e Cafarnaum de lado. Vamos pensar um pouco nos ais. O ai que eu sinto e o ai que você sente. Talvez, infelizmente, o ai nosso de cada dia. E quando eu olho para a minha vida, eu percebo alguns ais. Se eu tivesse ouvido aquele conselho, não teria fechado esse negócio. Se eu tivesse mais sensível à direção de Deus, não teria corrido atrás de coisas que depois se tornaram para mim espinhos. O ai nosso de cada dia, nesse aspecto, não significa as coisas apocalípticas que um dia virão sobre todos. Desculpe, não sobre todos, para alguns. Mas o ai que talvez você experimente ou eu experimento, são aqueles ais que poderiam ser evitados. Sabe aquela questão relacional que você poderia ter resolvido se você tivesse perdoado logo, mas de repente você não perdoa, e então você cria um ambiente de ressentimento, e depois você vira as costas e vai achando que a sua vida vai ficar boa, vai ficar bem, mas depois, quando você tenta retomar a sua vida, esse ai, talvez numa dimensão menor do que a que Corazim, Betsaida ou Cafarnaum experimentou, mas é um ai de uma dimensão menor, mas que poderia ser evitado. E poderia ser evitado se eu tivesse obedecido a palavra de Deus. O ai, queridos, é algo que Deus antevê. Deus está antevendo a possibilidade daquele ai. E então Ele supre aquela pessoa, aquela cidade, aquela igreja, aquelas pessoas de um recurso para que amanhã eles não venham sofrer esse ai. Um dia o Senhor falou para o povo de Israel: Israel, quando vocês entrarem na terra prometida, não façam aliança com o povo que está lá. Porque se vocês fizerem aliança com o povo que está lá, o que vai acontecer? Eles serão para com vocês espinhos nos vossos olhos. É como a gente fala, talvez para os jovens: olha, procure fazer um casamento no Senhor. Não procure o seu namorado, não procure a sua namorada, não se case se essa pessoa realmente não tiver tido uma experiência genuína com Jesus. Não entra numa aliança de matrimônio com ninguém se essa pessoa não tiver primeiro se arrependido dos seus pecados, se essa pessoa não amar a igreja como você ama, não amar a Deus como você ama. Por quê? Porque se você fizer isso, não é que Deus vai descer um machado na tua vida, não. É porque Deus está querendo te livrar de ais, de suspiros. É porque Ele te ama tanto, é porque Ele quer tanto o seu bem, que Ele não quer que amanhã você venha dizer: ai, está doendo. Está doendo o quê? Está doendo o fato de você conviver dia a dia com uma pessoa que não pensa como você, que não sente como você, que não tem a tua linguagem, não tem o teu coração, e então vai doendo a sua vida. E Deus, porque te ama, Ele quer te poupar nos ais. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Cafarnaum. Ai, é juízo. Ai, é colheita. Ai, espinho. Pastor, um crente pode experimentar ai
você imagina. Mais do que você imagina. Ai. Amém? Deus quer nos livrar dos ais. E é interessante quando ele vai falando da cidade, mas algo que me chamou a atenção é: e tu, Cafarnaum? Cafarnaum. Eu me apaixonei por Cafarnaum. Porque quando a gente estudava na faculdade teológica e que a gente via os mapinhas das trajetórias de Jesus, e a gente tinha as Bíblias com os mapinhas por onde Jesus passou, eu fixei meu olhar em Cafarnaum. E eu via naqueles mapinhas que Jesus, morando em Cafarnaum, ele fazia suas viagens missionárias. Então tinha uma rodinha, sabe aquelas rotas toda pontilhadinhas? Então está aqui Cafarnaum, e aí tem uma rotinha, ele passa pela cidade A, B, e volta para Cafarnaum. Aí de repente ele estende um pouquinho mais a sua rota e vai um pouquinho mais longe e volta para Cafarnaum. Eu falei, gente, que cidade fantástica! Como eu gostaria de conhecer essa cidade. Essa cidade deve ser especial. A cidade em que Jesus morou, por onde ele peregrinou, onde ele realizou milagres. Ah, como eu queria viver em Cafarnaum, nos dias de Jesus. E eu me apaixonei por Cafarnaum. E quando eu fiz a minha primeira viagem para Israel, eu estava ansioso. Gente, nós vamos para Cafarnaum, eu vou conhecer a cidade dos livros que eu estudei. Deve ser uma cidade fantástica, toda murada, prédios maravilhosos, casas estabelecidas. E de repente eu vejo uma plaquinha: Cafarnaum, estamos chegando. E meu coração batendo, eu vou ver a cidade do meu Senhor. E quando eu cheguei em Cafarnaum e olhei o estado daquela cidade, ruínas. Para minha decepção. E o guia nos levou para o lugar central de Cafarnaum, uma sinagoga, onde provavelmente Jesus saiu, e de lá ele atravessou a rua e foi para a casa de Pedro, onde ele curou a sogra. Ali tem historicamente o que seria a casa de Pedro, né, onde a sogra dele morava com ele, e do outro lado da rua, Cafarnaum. A sinagoga em ruínas, os pilares, as colunas, tudo em ruínas, e a gente sentou ali naqueles degraus, e eu fiquei pensando, meu Deus, e aquela glória toda que eu vi no meu mapa? Claro que eu vi apenas a rota, e eu sonhei, gente, foi a cidade onde Jesus viveu. Séculos se passam, e aquele lugar está em ruínas. E aí a gente entende que a Bíblia diz: e tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Não, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. O que Jesus está dizendo? Cafarnaum, você me hospedou, eu morei aqui, eu convivi aqui, eu preguei nesse vilarejo, eu passei por essas ruas. Cafarnaum tem as marcas dos meus pés. Era para ser uma cidade em franco avivamento. Mas a cidade que viu Jesus, que viu os milagres, não guardou no seu coração e não aprendeu nada com aquilo. E não conseguiu transferir para os seus filhos as marcas que Jesus imprimiu durante a sua caminhada lá em Cafarnaum. E o que o Senhor quer nos trazer aqui, queridos? É que às vezes uma cidade, uma igreja, ela pode receber da parte de Deus muita palavra, muita revelação, muitas oportunidades, mas não conseguir reter no seu coração e não conseguir fazer com que essas experiências se tornem uma realidade de vida, que se transfira para os descendentes, e estes para os outros, e estes para os outros. Quando a Bíblia diz: e tu, Cafarnaum, elevar-te-ás até o céu, do que o Senhor está dizendo? Eu te dei recursos para que você subisse para o céu. Porque eu pessoalmente
Eu desci, preguei, ensinei, curei, operei milagres. Eu te dei recursos. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás até o céu. Qual que é a visão que Jesus tem? A vinda de Jesus para Cafarnaum era baseada numa visão. Jesus veio para Cafarnaum com uma visão. O meu ministério vai elevar essa cidade aos céus. Elevar até os céus não significa apenas subir para o céu. Elevar até os céus significa o seguinte: qual que é a visão que Jesus tem a meu respeito e a teu respeito? Quando Ele olha para mim, Ele tem uma visão. E essa visão que Ele tem de mim é a seguinte: Ele quer que eu seja um homem forte, cheio de fé. Ele tem uma visão de que a minha esposa seja uma pessoa alegre, frutífera. Ele tem uma visão de que meus filhos sejam santos, sejam sábios, sejam úteis à comunidade. Qual é a visão que Deus tem acerca de mim? Que eu seja uma pessoa próspera, financeiramente falando, que eu não tenha espinhos na minha vida de dívidas, que eu não tenha comprometimentos errados. Qual que é a visão que Deus tem de mim? Que eu tenha uma sexualidade saudável. Qual que é a visão que Deus tem de mim? Que eu tenha relacionamentos saudáveis. A visão que Deus tem de mim é uma visão de uma grande expectativa. Deus espera muito de mim. Diga para o seu vizinho: Deus espera muito de você. Você acredita nisso? Eu creio. O nome do nosso congresso de homens, que vai ser no último final de semana de abril, vai ser a estatura de um varão perfeito, que está na Bíblia. A estatura de um varão perfeito, a estatura de um homem segundo o coração de Deus, porque Deus tem uma expectativa a meu respeito. Quantos creem que Deus tem expectativa a seu respeito? Amém? E a expectativa que Deus tenha a meu respeito é: eu espero que todos os recursos que eu estou dando ao Wilson, a palavra, os princípios, os ensinos e as oportunidades, livrem-no de todos os ais. Essa é a expectativa de Deus a meu respeito e a teu respeito. Que você não tenha ais na tua vida. Deus tem expectativas a nosso respeito. E é por isso que Ele diz: E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás até o céu. O que Ele está dizendo? Eu tenho uma expectativa acerca de Cafarnaum. Que Cafarnaum suba, que Cafarnaum cresça, que Cafarnaum absorva a visão da minha presença, os meus ensinos, a minha palavra, as oportunidades. Que Cafarnaum absorva, porque eu tenho uma expectativa de que ela seja elevada até os céus. E em todos os níveis da sua vida, que o reino de Deus seja uma realidade tão viva e tão eficaz, que essa Cafarnaum não vai conhecer ais. Essa é a nossa expectativa. Essa é a expectativa de Jesus. Amém, queridos? Diga para o seu vizinho: Deus tem altas expectativas a teu respeito. Aleluia. Aleluia. Queridos, nesse final de semana nós tivemos um seminário de família aqui na nossa igreja. E quando a pastora Noemi perguntou: onde você está? Eu quero reforçar essa pergunta. Onde? Não você necessariamente, porque muitos estavam aqui. Mas se você nos tem como pais espirituais, eu preciso dizer a vocês alguma coisa. Quando um homem ou uma mulher começa a clamar, Deus ouve. Quantos aqui já oraram pela sua família? Quantos oraram pela família? Já oraram pela família? Quantos oraram? Amém? Você já orou pela sua família? Amém. Fruto da sua oração, o pastor que acorda cedo para orar por todos vocês, é um canal de Deus para responder as tuas orações.
família. Então, no dia que a gente estava orando, o Espírito de Deus falou no nosso coração: a igreja precisa de um seminário de família. Mas não foi coisa minha. Foi a tua oração, foi o teu clamor, foi o teu pedido. Então, pastor, lá no quartinho de oração, ouvi o Espírito dizendo: a igreja precisa de seminário. A igreja precisa ouvir sobre Israel. A igreja precisa ouvir sobre missões. E nessas horas que Deus nos desperta, Ele nos tira o sono. Sabe por quê, queridos? Porque é muito sério pastorear uma igreja. Porque quando a gente pastoreia uma igreja, a gente está lidando ou com o céu, ou está lidando com o inferno. Ou a gente está levando gente para cima, ou as pessoas estão indo sozinhas para baixo. Então, quando Deus nos acorda e nos desperta, é para que as tuas orações sejam respondidas. Então Deus pega e fala: olha, mobiliza, fala lá com os líderes de casais, organiza. E aí Deus vai e põe no coração dos líderes, chama fulano de tal para falar sobre finanças, chama outro para falar de sexualidade, chama outro para falar de cura na família, chama outro para falar de fidelidade. E queridos, o que aconteceu aqui, não é? Educação de filhos. E queridos, o que aconteceu aqui nesse final de semana foi um seminário de altíssimo nível. E eu quero te dizer uma coisa por experiência própria. Eu já paguei muito, tanto de avião, de hotel, para sair daqui de Ribeirão, de São Paulo, e ir para uma outra nação, com uma expectativa de que lá vai bombar, de que lá vai ser um bico no seminário. E não receber lá nem um terço do que aconteceu aqui na nossa igreja, de graça. Porque você orou por tua família. Está entendendo? De graça, sem pagar absolutamente nada. Deus foi fiel. E o pastor também foi. Porque em resposta às tuas orações que orou pela tua família, você orou pela tua família, então Deus falou: olha, a igreja está clamando, então vamos promover e vamos chamar a igreja para poder ouvir sobre família. E aí Deus pega as pessoas da nossa igreja, os pastores e líderes da nossa igreja, com simplicidade, mas com uma profundidade de Deus. E eu sentadinho aqui junto com a minha esposa, convertido desde os 13 anos, e procurando, me esforçando para tentar fazer tudo certinho, mas a cada palestra que a gente vai ouvindo, a gente vai se encolhendo na cadeira. Estou dizendo de mim. Cada um vai passando aqui, vai ministrando, e eu vou me encolhendo lá na cadeira, porque eu falei: meu Deus, eu pensei que eu estava certo, eu pensei que eu era crente, eu pensei que estava tudo bem. E aí vem um e começa a falar da palavra, e eu vou me encolhendo lá no meu cantinho. Deus vem mais paulado daqui a pouco, e de repente sai um, entra outro e tal, e a palavra, e a palavra, e a palavra. Aí quando chega a noite, na bênção das alianças, aí os casais vêm, os casais que vieram, glória a Deus, vieram, a gente vai ungindo as alianças e tal, e tal, e tal. Aí chega o momento da gente renovar nossos votos. Aí eu vou olhar no olhar da minha esposa, depois de tudo que eu ouvi e vi desde a sexta-feira, é impossível olhar nos olhos dela e dizer que está tudo certo, de que eu tenho sido o melhor marido. É impossível olhar nos olhos dela de verdade e com sinceridade e dizer que eu sou o melhor pai, ou que eu sou o melhor administrador financeiro. Impossível. Porque a palavra nos desnuda, a palavra nos revela quem nós somos. Então, quando eu olho nos olhos dela, eu tenho que admitir: não é que hoje eu quero começar algo novo, porque eu pensei que estava sendo o melhor e descobri que estou indo muito aquém disso. Mas quem é que fala isso para a gente, Deus? É Deus, é a palavra. E aí achei que eu não ia conseguir terminar o culto hoje à noite de bênção das alianças. Quando eu olhei para ela, renovei meus votos, e ela também olhou para mim e chorou e renovou os votos. E achei que não teríamos condições de terminar o culto de ontem à noite, mas pela graça de Deus terminamos, fizemos um grande coquetel, foi maravilhoso, foi muito gostoso. Mas eu pensei que eu era crente. Estou nem dizendo que eu pensei que eu era pastor, eu pensei
eu era crente. Porque pastor, já há muito tempo eu descobri que não sou. Mas eu pensei que pelo menos eu era crente. Amém, queridos? Eu queria que você entendesse o peso do coração de Jesus. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente não consegue ver as emoções, nem as lágrimas. Mas Jesus, quando olha para Jerusalém, a Bíblia diz que ele chorou. Ele olhou para Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha procura juntar os pintinhos. É o coração de Jesus que conta os pintinhos. Isso não é meu, queridos, mas é algo que Deus tem dado. Quando eu estou aqui no seminário e vejo que Deus está falando comigo, com a minha esposa, e que Deus está respondendo a tua oração, você que orou por família, você trocou o seminário de família por um evento qualquer. Não estou dizendo para aquele que teve que trabalhar, ou para aquele que tinha um compromisso, não estou dizendo. Não estou falando daquele que estava doente, ou aquele que realmente estava viajando, não estou falando. Eu estou falando daqueles que deliberadamente, no coração, trocaram. Jesus chegou ao pé de Jerusalém e disse: quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha ajunta os pintinhos. Isso é próprio do pastor, isso é próprio de Deus. Ele conta as pessoas: ó, está faltando fulano, está faltando Beltrano, está faltando casal, tal, está faltando aquela outra pessoa. Quantas vezes eu quis ajuntar os pintinhos debaixo das asas de Jerusalém? Quantas vezes eu quis? Qual é a mãe que não gosta de ver todos os filhos unidos, comendo juntos? Quantas vezes quis ajuntar? Quantas oportunidades eu dei de reconciliação? Quantas oportunidades que eu dei? Olha, chega junto, chega mais próximo. Quantas vezes? Amém? Quantas vezes? E ontem eu estava falando num filme que eu assisti, até meio bobinho, mas ele, quando eu assisti, quem é que assistiu o Clique? Aquele do controle remoto. É uma coisa tão fictícia, né? Mas o dia que eu saí do cinema, que o dia de assistir esse filme, eu saí do cinema, fui com a minha família e tal, me deu uma crise de choro tão grande, que eu acho que eu chorei mais depois daquele filme do que nos encontros que às vezes a gente faz de 3 dias. Porque é um filme que com controle remoto, a pessoa vai fazendo passar a vida, né? E as coisas que ele não gosta, ele aciona o controle. A sogra vai almoçar na minha casa, as conversas de família e tal. Aí ele descobriu que com controle, estou contando o filme porque é necessário. Ele descobriu que, eu não faço isso, né, gente? Eu não conto o filme, mas hoje estou fazendo. As coisas que ele não gosta, ele usa o controle para passar rapidinho. E aí tudo que ele não gosta, passa. Só que ele não estava percebendo que assim como as coisas que ele não gostava passavam, a vida dele também estava passando. E os filhos que eram pequenininhos, que queriam sempre estar com ele: pai, deixa eu te ajudar a fazer um desenho do seu trabalho, que ele era projetista, alguma coisa assim. Pai, deixa eu te ajudar. Não dá agora, estou muito ocupado com o trabalho, eu tenho uns afazeres aqui e tal. E os meninos vão sempre ali tendo que esperar mais um pouco. Espera mais um pouco. E ele vai passando a vida, vai jogando a vida para frente. E quando ele se dá conta, já passou muito. Os menininhos já não estão mais querendo ficar com ele, já não querem mais desenhar com ele, já não querem mais passear com ele. Agora os meninos são grandes, têm os outros afazeres. E ele descobre que ele perdeu oportunidades. Ele descobre que ele perdeu tempo. Quando ele acordou já era tarde demais, nem mais a esposa ele tinha mais. Porque até a própria vida de intimidade sexual, ele acionou um botão errado lá, ele acabou nem mais também desfrutando nem a própria intimidade. Até isso passava rapidinho, o que ele gostava, mas passava rapidinho. Quando foi ver, a esposa nem queria mais saber dele. Por
Porque as oportunidades passam e a gente não aproveita. E quando a gente acorda, já é grande demais, já perdeu isso, perdeu aquilo e tal. E Deus está em... Quando eu assisti aquele filme, eu saí de lá e aí, inexplicavelmente, me deu uma crise de choro, porque eu acho que porque o rostinho daquelas duas crianças era um casalzinho, o menino e a menina, eles eram tão bonitinhos, e aí eu lembrei dos meus filhos que eram bonitinhos e ainda são bonitinhos, mas eu ainda fiquei lembrando da fisionomia deles quando pequenininhos, né? E eu fiquei pensando, será que eu tenho aproveitado as oportunidades de falar, de ensinar, de amar, de corrigir, de falar mais uma vez, e depois falar mais uma vez, e se não ouviu, falar mais uma vez? Será que quando eu estiver diante de Jesus, eu me preparo para isso todos os dias? Digo para os irmãos sem nenhuma, nada, sem nenhum outro interesse, apenas digo com sinceridade. Eu sei que um dia eu vou estar dentro de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja e eu vou estar dentro dele. E eu me preparo para isso todos os dias. Um dia eu estarei diante daquele que morreu por mim e morreu por vocês. E ele vai me perguntar o que eu fiz com o rebanho que ele me deu. Eu sei que ele vai perguntar isso para mim. Primeiro rebanho da minha casa. Que meus filhos se salvem. Que meus filhos se salvem não porque eles são filhos de pastores. Que meus filhos se salvem porque eles se arrependeram dos seus pecados. Porque eles gemeram. Porque eles estão lendo a Bíblia. Não porque o pai, o pastor, está pedindo para ler a Bíblia e fazer o devocional da manhã. Que eles se salvem porque eles vão ter pessoalmente uma experiência com Jesus. Se arrependendo do mais velho até o mais novinho. Primeiro Jesus vai perguntar do meu primeiro rebanho, minha casa, minha família, minha esposa. Ela é feliz ao teu lado? Ela é suprida ao teu lado? Eu sei que Jesus, cabeça da igreja, vai me perguntar isso. Depois ele vai me perguntar do meu segundo rebanho, que é a igreja. Que hoje é a igreja aqui em Ribeirão Preto. Ontem foi a igreja de Santo Amaro. Amanhã poderá ser numa outra cidade ou num outro lugar. Mas o que eu fiz da igreja que ele me confiou? Se eu tive do mesmo sentimento que ele teve quando ele olhou para a cidade. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Cafarnaum. Ai de ti, Jerusalém. Ó Jerusalém. Eu não quero, queridos, que nenhum de nós sofra ais. E se não é um ai apocalíptico, Deus quer nos livrar dos ais. Que não é a perda da salvação, nem inferno. É o ai de um sofrimento que Deus quer te poupar. Deus quer te poupar. Amém? Esse caso não tem a ver com o céu ou o inferno. Tudo bem que você vai para o céu, mas Ele quer te poupar dos ais, que são consequência, não somente daquilo que eu conheço e não coloco em prática, ou não conheço, porque não aproveitei a oportunidade que me foi dada. Amém? Então, eu não estou falando aqui de um evento de seminário de família. O seminário de família é apenas um exemplo. Eu estou usando este exemplo para dizer para todos nós, para dizer para toda a igreja, e para dizer para toda a cidade, e para todo aquele que está nos ouvindo agora, que essa mensagem vai para a internet, pessoas que eu menos imagino estão ouvindo, o mundo está ouvindo isso. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo, que nesse tempo da nossa vida, que é um tempo que está passando, e que a gente está ouvindo a palavra de Deus, que a gente tome um posicionamento na nossa vida. Que a gente adote um posicionamento. A partir de hoje, minha vida vai ser diferente. Em nome de Jesus. Tenho falado sobre sempre falo, aproveitando os irmãos,
que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é outro texto que fala sobre as misericórdias, que fala que as misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Sabe por que elas se renovam a cada manhã? Porque o ontem já foi. Eu não posso mais reviver o seminário de família, eu não posso mais reviver as coisas que já passaram, já é uma página virada na minha vida. Mas como as misericórdias se renovam a cada manhã, elas me apresentam uma verdade. Qual a verdade? De que hoje eu tenho uma nova oportunidade. Isso que é lindo em Deus. Ele é tão maravilhoso que Ele não fica ali lançando em rosto eternamente o que foi ou que deixou de ser. Mas Ele, renovando as misericórdias, Ele diz o seguinte: olha, hoje eu estou te dando uma nova chance. Hoje eu estou te dando uma nova oportunidade. Aquilo que você não abraçou ontem, você pode abraçar hoje. Você pode marcar na tua agenda. Você pode estabelecer ali como sinal. Há determinadas coisas que para mim são difíceis. Então, nos meus momentos de oração na madrugada, quando Deus me fala, que eu sei que aquilo é sério, eu pego a minha agenda e eu anoto aquilo. E com certeza eu vou recorrer àquilo, porque depois que eu termino meu período de oração, a gente tende a relaxar um pouco mais, né? Quando a gente está nas nuvens, aquela verdade é uma verdade absoluta. Mas como você volta para o dia a dia, você tende a esquecer daquilo. Você está no natural. Aí você pega a agenda, naquele dia Deus falou. Aí você olha, eu tenho um compromisso com o que Deus falou. Está escrito. Ele falou comigo. Aí eu olho para aquilo, estou com vontade de fazer isso, mas por conta do que Deus me falou aqui, eu vou perseverar aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou ser fiel nisso. Porque se eu faço aquilo que a minha carne quer, ou aquilo que a minha alma quer, eu vou experimentar mais espinhos, dor de cabeça, que Deus queria me poupar. Amém? Pergunta para o seu irmão se você está vivo, se ele sobreviveu, se está em paz. Quero apenas dizer o seguinte: que quando você ora, Deus responde. Mas a grande pergunta é: você estará pronto? Você estará disponível? Você estará em prontidão quando Deus responder a tua oração? Se você orar, Deus vai responder. Mas você estará em prontidão? Você estará posicionado quando Deus trouxer a resposta? Guarda isso no teu coração.